Continuar falando sobre vacinação também, sobre estratégias de combate à pandemia no mundo todo. Vamos conversar com a vice-diretora de Medicamentos, Vacinas e Produtos Farmacêuticos da Organização Mundial da Saúde, Mariângela Simão. Mariângela, bom dia, bem-vinda mais uma vez aqui à CNN. Bom dia, obrigada, Colombo. Bom dia a todos. Mariângela, agora há pouquinho eu estava lembrando. Nós transmitimos aqui, claro, a Assembleia Geral da ONU, a abertura da Assembleia Geral da ONU, e o secretário-geral, Antônio Guterres, fez um discurso muito duro ali, né? Dizendo que nós estamos à beira do abismo, caminhando na direção equivocada, ou seja, dando passos adiante, né? Em determinado momento, ele lembrou como a vacinação pelo mundo ainda é injusta, né? Ele citou um dado ali, 90% dos países africanos estão com ou vacinação incipiente ou sem iniciar a vacinação dos seus moradores, né? Quando é que a gente vai conseguir transformar a vacinação em algo mais democrático para todo mundo, tendo ou não dinheiro, Mariângela? Essa é uma ótima pergunta, porque é uma causa de preocupação enorme para a Organização Mundial de Saúde, porque você tem, Colombo, uma diferença que vai de 47% da população na Europa, por exemplo, já tomou 2 doses da vacina e 4% na África, nos países africanos, apenas, em média, tomaram 2 doses da vacina. Então, essa inequidade que a gente chama nesse acesso é uma coisa terrível do ponto de vista moral, ético, e não apenas por conta disso, por causa da inequidade, aqueles que podem comprar, aqueles governos mais ricos, ou governos que têm capacidade, por exemplo, o Brasil tem capacidade de produção local, né, então consegue se virar, mas porque essa enorme diferença na cobertura cria um ambiente favorável para o aparecimento de variantes que possam influenciar, possam ter impacto no futuro, se essa vacina continua eficaz ou não, né? Então, o que pode ser feito? Nós precisamos que os países que fizeram grandes contratos de vacina, que eles doem as vacinas para o mecanismo COVAX, que é um mecanismo global, e a gente precisa que as empresas também priorizem as entregas para o mecanismo global e não para países que já têm alta renda, né? Então, acho que são dois caminhos que estão sendo apontados pelo secretário-geral das Nações Unidas e que a OMS vem batendo forte nesse sentido há alguns meses já. Doutora Mariângela, bom dia. A OMS escolheu o Brasil para produzir uma nova vacina, né? Vai ser feita pela Fiocruz, é uma tecnologia de RNA mensageiro, está numa fase pré-clínica. Então, eu queria uma explicação bem didática da senhora, o que significa isso para a gente, o que é essa fase, quanto tempo deve ficar pronta e qual a importância para o Brasil dessa escolha? Veja, foi uma decisão super importante. Na verdade, a Organização Pan-Americana de Saúde, seguindo uma chamada que a OMS tinha feito em abril, em que a gente recebeu 30 propostas da região das Américas, da América Latina, na verdade, né? A OPAS fez um novo edital e selecionou 2 países. Selecionou um produtor na Argentina e a Biomanguinhos, que é da Fiocruz, no Rio de Janeiro. A importância é porque essa tecnologia hoje ela está concentrada em 2 polos apenas, né? Nos Estados Unidos, que é a Pfizer e a Moderna, e a BioNTech, que é a empresa original que fez o acordo com a Pfizer, né? Que é na Alemanha. Então a tecnologia do RNA mensageiro está extremamente concentrada em 2 linhas de produção e eles não abrem mão, eles estão fazendo acordos bilaterais com outros países e com indústria farmacêutica, eles não abrem mão de compartilhar as informações, o know-how que eles já têm para que outros países possam se beneficiar e adotar essa tecnologia. Então a OMS instituiu já um centro, um polo de desenvolvimento na África do Sul, e o Brasil e a Argentina vão estar ligados a esse polo de desenvolvimento, que está trabalhando com várias entidades de pesquisa e desenvolvimento
E a Fiocruz é um enorme parceiro nisso, já tem alguma movimentação tecnológica adiantada nesse sentido, e a intenção é que não haja apenas desenvolvimento para vacinas contra a Covid, mas que você possa usar essa tecnologia, por exemplo, para vacinas contra a malária. Essa tecnologia está sendo pesquisada já pela BioNTech alemã para tratamento de câncer, então é muito promissor. E eu fiquei muito feliz que o Brasil, por meio dos méritos próprios, conseguiu a nominação, a seleção para ser um dos polos regionais para a produção de produtos utilizando essa tecnologia. E a gente também está contente de poder ter a senhora hoje de manhã para já poder repercutir esse assunto. Eu vou pegar aqui carona na pergunta da Luciana Barreto e reiterar mais uma questão. Existe previsão de data, doutora Maria Ângela, para que a gente possa ver na prática, na nossa vida do dia a dia, essa vacina já colocada nas ruas? Quais são as previsões? Veja, se a gente tivesse tido a transferência de tecnologia dos dois grandes produtores, né, que é a Pfizer, BioNTech e a Moderna, seria uma coisa mais rápida, né? Como não teve essa solidariedade por parte das empresas de trabalhar num mecanismo global que faça uma diversificação na produção para países em desenvolvimento, o produto está sendo desenvolvido da parte de pesquisa clínica ainda, né? Que é o que a Luciana havia perguntado. Então, deve demorar talvez uns 2, 3 anos até que esteja instalado, que o caminho regulatório tenha sido estabelecido, a pesquisa e desenvolvimento tenha sido terminada para esse determinado conjunto de procedimentos que vão ser instalados a partir desse polo na África do Sul. Então, não é imediato, mas é para depois da manhã, digamos, né? Porque daqui a 1 ano, 2 anos, essa tecnologia vai estar disponível no Brasil e para a América Latina. Doutora, aqui no Brasil há alguma sensação de otimismo, né? Ainda tem muita gente morrendo, tem muita gente infectada, mas a campanha de vacinação andou, especialmente agora no segundo semestre. Nós temos aí 50%, um pouco mais já de 50% dos brasileiros com mais de 18 anos já com a segunda dose. E aí começa, né? Torcida de volta em estádio de futebol, o comércio já está funcionando quase que normalmente em muitos lugares. O Rio de Janeiro vai fazer evento teste sem obrigatoriedade de máscara em ambiente aberto. Ou seja, a sensação já é de um pouco mais de liberdade, aliás, de bem mais liberdade do que no começo do ano, por exemplo, obviamente. Como é que a senhora acha que nós estamos atravessando esse momento? Qual é a avaliação que a senhora faz da pandemia nesse momento, no mundo como um todo? Nós estamos caminhando mesmo para, a partir da vacinação, embora ainda muito desigual, como a senhora lembrou, para tentar começar a controlar as coisas, trazer as coisas de volta para dentro da caixinha, ou é otimismo demais? Não, é muito bom que a gente tenha vacina, né? Ela tem que estar disponível para o maior número de pessoas possível, né? Acho que a gente tem que aumentar essa cobertura global. É excelente que o Brasil já está com 50%, alcançando 50%. Eu ouvi a reportagem anterior sobre a segunda dose. Acho que a tua mensagem é absolutamente correta. Há necessidade que as pessoas não podem ter uma falsa sensação de segurança porque tomou uma dose da proteína. Protegido não está, tem que completar o ciclo de 2 doses, está atrasado, vai agora e vacina o mais rápido possível, absolutamente correto. Agora tem que lembrar que a vacina, ela ainda, todas elas, né? A gente ainda não tem estudos que comprovam que elas impactam na transmissão do vírus, né? O que ela tem estudos comprovando que elas impactam se você vai desenvolver uma doença grave ou não. Né? Então, acho que todas as medidas de relaxamento elas têm que ser vistas com muito cuidado e eu alertaria mais para as pessoas avaliarem o seu grau de risco e utilizar máscara continua sendo uma ferramenta fundamental no controle da recepção do vírus,
né? Então, se se sente desprotegido, continue usando máscara, não desfaça isso, mesmo que você tenha tido as 2 doses de vacina. Os ambientes arejados, ambientes ventilados, ambientes públicos, evidentemente, têm menos chance de transmissão, mas se você considerar que, por exemplo, um estádio de futebol possa estar cheio de gente sentado lado a lado, aí você tem que considerar que a transmissão se dá de pessoa para pessoa, né? Então, se você estiver muito próximo de uma pessoa e essa pessoa tiver com vírus, ela pode transmitir o vírus para você. Então, não estou dizendo que as pessoas não possam ir, mas elas devem tomar cuidados individuais de higienização das mãos, carregar álcool gel e utilizar máscara e evitar aglomerações na medida do possível. Doutora Mariângela, apesar da gente estar aqui num momento de otimismo, como disse o Rafael Colombo, a gente ainda tem algumas informações desencontradas. Para fazer a pergunta, eu vou utilizar aqui o exemplo da vacina da Pfizer, que é indicada para todos os grupos. Se um gestor tiver 100 doses apenas de uma vacina da Pfizer, o que ele deve fazer? Ele deve aplicar a vacina em crianças e adolescentes, que nós acabamos de dizer que está aumentando a internação. Ele deve adiantar o prazo, como a gente disse agora de São Paulo, da segunda dose para adultos. Ele deve aplicar a terceira dose em idosos. O que ele faz? O que é prioridade? Bom, acho que, em primeiro lugar, que cada país tem as suas próprias diretrizes e a observação das diretrizes do Programa Nacional de Imunização é super importante, né? O que a OMS tem como recomendação com relação a, por exemplo, vacinação de adolescentes, não é crianças, não tem nenhuma vacina que está aprovada para uso em criança, vamos deixar isso bem claro, as questões de segurança ainda não foram resolvidas. Abaixo de 12 anos não tem nenhuma vacina aprovada. De 12 a 15 anos tem apenas a vacina da Pfizer, certo? Então tem uma recomendação, a OMS tem uma recomendação em que fala que os adolescentes de 12 a 15 anos, os que têm alguma doença associada, devem ser priorizados para vacinação, certo? E que a expansão da faixa etária para abaixo de 16 anos, que a OMS considera de 12 a 15 anos, ela deve se dar na medida em que haja cobertura boa de todos os grupos de maior risco de adoecer e morrer, né? Então, a escolha está sendo posta em muitos países agora que estão recebendo quantidades pequenas de vacina. Por exemplo, aplica a primeira dose, utiliza isso para cobrir primeira dose para todo mundo, tentar cobrir mais primeira dose, ou já reserva uma parte para a segunda dose? Eu diria que em ambientes em que você está mais confortável, você tem que priorizar a segunda dose, né? Se você tem vacina, você tem que priorizar a segunda dose, fazer como vocês estão fazendo, uma informação responsável para a população procurar e buscar receber a segunda dose. E tendo um maior número de pessoas cobertas com segunda dose, aí você vai expandir para os adolescentes, 12 a 15 anos. Porque mesmo que haja uma transmissão, a transmissão, por exemplo, do adolescente é igual ao do adulto, né? Mas a severidade da doença é menor, né? Então, acho que você tem que levar todos esses pontos em consideração, Luciano, mas eu diria que é importante que haja uma diretriz nacional, e no caso do Brasil, a diretriz do Programa Nacional de Imunização. Nós conversamos com a vice-diretora de Medicamentos, Vacinas e Produtos Farmacêuticos da OMS, Mariângela Simão. Muito obrigado mais uma vez pela entrevista. Um bom dia de trabalho para a senhora. Um bom dia para todos.